Olá, bem-vindos a mais uma edição do Ponto Informativo. Vamos agora aos destaques das notícias que fazem atualidade nesta edição. O Ministro da Defesa Nacional visita a região naval norte. Novos adidos apresentam cartas credenciais. O comandante da Academia Naval faz balanço do ano académico 2014. Acompanhe estas e outras agora no Informativo Marinha. O Ministro da Defesa Nacional, General João Lourenço, garantiu que tudo será feito pelo seu pelouro para apetrechar a região naval norte. O ministro fez estas declarações durante a visita efetuada à região naval norte no município do Soio. Tivemos a oportunidade de fazer um breve recorrido às instalações, de ouvir e ver os poucos meios navais que temos à disposição nesta unidade, o que nos deixa a responsabilidade de assumirmos o compromisso de, naquilo que de nós depende, tudo fazermos no sentido de capacitar esta unidade e esta região naval norte de uma forma geral, de meios mais poderosos, mais eficazes, para que vocês possam cumprir cabalmente com a vossa missão de defender as fronteiras de Angola. De acordo com o ministro João Lourenço, apesar da crise que o país registra devido à baixa do preço do petróleo no mercado internacional, tudo será feito para continuar a elevar a capacidade defensiva das Forças Armadas angolanas. O nosso país está a viver uma situação difícil do ponto de vista econômico-financeiro, em virtude da brusca queda do preço do petróleo, que a todos afeta de uma forma geral, países grandes e pequenos, ricos e pobres, de uma forma geral, e sobretudo aqueles que são produtores como nós, estão a sentir as consequências desta rápida queda dos preços do petróleo. Mas não obstante isso, apesar das dificuldades, apesar de termos a noção da necessidade de austeridade, vamos trabalhar no sentido de melhorar e aumentar a nossa capacidade defensiva na medida do possível. O município do Soio, dada a fronteira marítima e fluvial com a República Democrática do Congo, deve merecer, segundo o ministro, a atenção redobrada, atendendo a sua importância no sistema de defesa e segurança do país. Nós estamos em visita a esta bela cidade do Soio, província do Zaire, pela importância que esta localidade tem no sistema de defesa do nosso país. O Soio é importante do ponto de vista econômico, mas também é importante do ponto de vista estratégico pela sua localização, o que justifica a nossa presença aqui hoje. Esta é, sobretudo, uma fronteira marítima, e uma fronteira marítima importante. Não obstante termos aqui uma brigada de infantaria motorizada, mas a localidade, em princípio, deve ser protegida, deve ser defendida, sobretudo pelas nossas forças navais, pela nossa Marinha de Guerra angolana. Na sua estadia à região naval norte, o ministro visitou as instalações do comando da região, a Ilha do Zola, a base petrolífera do Quanda, concretamente o projeto Angola LNG e a 71ª Brigada de Infantaria Motorizada, afeta ao comando do Exército.
seguida, o titular do Ministério da Defesa Nacional deslocou-se até o município do Ambriz, onde visitou o acampamento 9 de outubro, as instalações da futura base de fuzileiros navais, onde recebeu informações do empreiteiro acerca das fases de construção da mesma e do prazo de execução da obra. O ministro visitou ainda a Escola de Fuzileiros Navais, onde percorreu as instalações da messe dos oficiais. Na sua jornada de campo, o número 1 da defesa fez-se acompanhar da vice-governadora do Zaire para a área técnica e infraestruturas, Dra. Ângela Diogo, da administradora do município do Soio, do inspetor-geral do Ministério da Defesa Nacional, do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, general do Exército, Geraldo Sachepengo Nunda, do comandante da Marinha de Guerra Angolana, do comandante da Região Naval Norte, do comandante da 71ª Brigada de Infantaria Motorizada, bem como de membros do seu gabinete. O chefe da Direção Nacional de Relações Internacionais do Ministério da Defesa Nacional, General José de Souza Zé Grande, recebeu as cartas credenciais de 3 novos adidos militares acreditados em Angola. Tratam-se do adido do Brasil, da Espanha e da Argentina. Na sua intervenção, o general Zé Grande felicitou os novos adidos e reiterou o compromisso do Ministério da Defesa em continuar a fortalecer os laços de cooperação entre Angola e os seus países. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas angolanas dão-lhe as boas-vindas, expressando o empenho no sentido de que a cooperação entre Angola e o Brasil no âmbito da defesa se aprofunde cada vez mais. Perante o capitão de fragata Juan de Lara, fazemos hoje mais um ato de acreditação, da qual esperamos que as relações de cooperação no domínio da defesa entre Angola e Espanha se aprofundem cada vez mais. Entre Angola e Argentina, no domínio da defesa, caminham há algum tempo. Elas fazem-se sentir com maior fluidez na multilateral, que é as opacas, mas precisamos de aprofundar um bocadinho mais na bilateral. Para isso, estamos perante a personalidade que, em conjunto, iremos traçar os melhores caminhos para o aprofundamento dessa cooperação. Os novos adidos acreditados em Angola são do Brasil, Coronel Vladimir Pires Pinto, da Espanha, Capitão de Mar e Guerra, Juan Antonio de Lara, e do adido da Argentina, Fernando Carlos. Para os adidos, trabalhar em Angola é uma honra e prometeram tudo fazer para continuar a desenvolver as ações de cooperação já existentes há vários anos entre os seus países e Angola. É grande honra que eu assumo o posto de representante militar do Brasil perante Angola. Angola e o Brasil têm muitos aspectos semelhantes: a língua, a cultura, os costumes. E o meu primeiro objetivo, e foi o objetivo principal dos meus 2 anos aqui em Angola, o estreitamento dos laços de amizade e cooperação entre as duas nações e, em especial, entre os 3 ramos da defesa. Para mí, una honra ser acreditado en calidad de adido de defensa da Embaixada de Espanha en Angola e contribuir desde a minha posição para o estreichamento da cooperação, das relações de defensa entre os nossos 2 países amigos e aliados. Sobretudo, no momento señalado como 40 aniversario da independencia de Angola, independencia sustentada sobre o esforço das Forças Armadas angolanas e o sacrifício dos seus combatentes. É um prazer e é muito importante nossa chegada para abrir esta oficina de adido militar e de adido de defesa em Angola. Como o secretário-geral disse que nós tínhamos um mar em comum, os mares dos países amigos um ponto de reunião, um ponto de amistade e tínhamos muitas coisas por fazer para avançar no caminho da cooperação na defesa. E o adido cessante do Brasil, Coronel Gerson de Moura, por seu lado, era um homem feliz e com sentimento de dever cumprido pelo trabalho que fez enquanto esteve em Angola, dizendo mesmo que já se sentia um angolano e que vibrava com as vitórias e sofria com as derrotas de Angola. Passado 2 anos, sem parecer pretensioso, armado, posso afirmar
que o sentimento que me toma é de orgulho de ter desempenhado da melhor forma que eu pude a minha missão, assumindo de verdade essa pátria como a minha segunda. And I'd like to say that assume this country as the second economy. Posso exemplificar. I'd like to give an example. De verdade. Me entristeci, por exemplo, com a eliminação dos palancas na Copa Africana. For example, I said very sad because of the non-qualification of the Palanca Negras, right? Mas that is a national football. Infelizmente. Mas consegui, vibrei com a vitória das equipas de basquete, handball, que conquistaram os torneios africanos. E principalmente, já me sentindo angolano, vibrei, talvez tenha sido a maior vitória nesses 2 anos, com a consagradora eleição de Angola no Conselho de Segurança das Nações Unidas para membro não permanente, com 170 dos 173 votos possíveis. Durante a cerimônia, estiveram presentes a embaixadora do Reino de Espanha em Angola, os ministros conselheiros da Embaixada do Brasil e da Argentina, do vice-almirante comandante adjunto para a Educação Patriótica da Marinha de Guerra Angolana, Lando Felipe Viper, e do vice-almirante comandante da Esquadra Naval Operacional, Jorge Correa da Silva. Participaram ainda do ato generais e almirantes, adidos de países amigos acreditados em Angola, oficiais superiores, membros do Ministério da Defesa e convidados. O ano académico 2014 começou com 102 cadetes, 4 foram eliminados por indisciplina, 5 por falta de aproveitamento e 4 por falsificação de documentos. A afirmação é do comandante da Academia Naval de Luanda, o vice-almirante Antônio Miranda. O ano académico em balanço, vamos referir-nos apenas ao primeiro ano, que é o ano, conforme eu disse há bocado, que serve de base para a seleção e envio de cadetes para o estrangeiro. Nós começamos com 102 cadetes no primeiro ano. 4 desses cadetes foram eliminados por indisciplina. 5 por falta de aproveitamento. 4 por falsificação de documentos. Quanto ao estudo no exterior, o comandante da Academia, vice-almirante Antônio Miranda, disse que foram selecionados para Cuba 33 cadetes, serão ainda enviados mais 23 para a Rússia e 7 para Portugal, e por se tratar de uma formação superior, a mesma terá duração de 4 anos. Enviamos para Cuba um total de 33 cadetes. Está em preparação o envio de 23 cadetes para a Rússia e 7 para Portugal. Portanto, a sua formação é no mínimo de 3, no mínimo de 4 a 5 anos. Mais adiante, o vice-almirante explicou as vias que são feitas para o ingresso à academia, bem como os requisitos exigidos aos interessados. Eu quero dizer que o acesso à academia é feito por 2 vias. Uma, que nós chamamos de recrutamento externo, que é o recrutamento a partir de jovens que saem da vida civil. E há o recrutamento interno, que abrange militares no ativo, não é? Que tenham o posto de sargento e até de tenente, e que queiram, que sejam do serviço militar, que sejam oficiais milicianos, logicamente, e que queiram transitar para os quadros permanentes. Para aqueles que vêm da vida civil, a idade máxima são 21 anos. Idade máxima de acesso na academia. Primeiro o requisito etário, depois já os requisitos acadêmicos. No final, o vice-almirante encorajou os jovens a frequentarem a Academia Naval, pois é uma oportunidade para a formação de jovens angolanos. A Procuradoria Militar da Marinha de Guerra Angolana realizou uma palestra subordinada ao tema Crimes Militares e seus agentes. A mesma foi proferida pelo tenente de fragata Osvaldo José. Ao dissertar sobre o tema, os crimes militares e os seus agentes, o tenente de fragata Osvaldo José disse aos presentes que os agentes dos crimes militares são membros da Polícia Nacional, Forças Armadas Angolanas e de outras forças parlamentares. Os militares, a Polícia Nacional, os membros da Polícia Nacional, os membros de outras forças paramilitares. Mais adiante, o oficial realçou também sobre a conduta indecorosa como uma prática que deve estar distante dos militares. No final, o preletor disse aos militares que têm regime especial e diferente dos civis, por isso é que o militar jura a bandeira. O militar tem um regime especial. O civil
quando vai trabalhar ou quando a condição dela, o vínculo dele é contratual, mas o militar não é contratual, o militar não se lembra de contrato nenhum. Estamos a entender? O militar jura a bandeira, jura defender a história. Aliás, nós não estamos aqui por dinheiro, né? Estamos aqui em nome da pátria, defender a pátria. A palestra foi dirigida para os oficiais subalternos do ramo. Está assim terminada mais uma edição do Ponto Informativo. Agradecemos o carinho da sua audiência e também felicitar a cidade de Luanda, que completa mais um ano de existência no próximo dia 25 de janeiro. O nosso encontro está marcado para a próxima semana. Até lá, estamos juntos.